Oi, bem-vindos ao meu canal Prosa com Nath Souza. E hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram. Mas eu estou mais contida hoje, né? Tô aqui sentadinha, super zen. Será que é meditação que tá me deixando assim, mais tranquila? Mas eu não faço meditação. Enfim, tá aqui, estou bem sentadinha. Meu computador aqui na frente, as perguntas de vocês eu vou lendo e vou respondendo. Então vem comigo! E a primeira pergunta diz assim: minha dúvida é se a profissional gestante pode trabalhar fazendo a aplicação da luz intensa pulsada. Os estudos científicos na área da estética voltados para as gestantes e para as lactantes é muito escasso. A gente tem muito pouco estudo científico falando, né, os benefícios da eletroterapia, os malefícios da eletroterapia, os benefícios da cosmetologia, dos ativos, ou então os malefícios. É muito pouco. E quando a gente fala da profissional gestante, é muito menor a quantidade de estudos que nós temos. Eu, particularmente, nunca encontrei um estudo científico falando, né, da aplicação da luz intensa pulsada na profissional estando gestante. Mas é uma conduta minha. Eu recomendo não utilizar, porque a luz intensa pulsada, ela emite uma luz e essa luz ela é dissipada. Então, não sei, mas possa ser que interfira aí na formação do seu bebê, no seu bebê. Então, eu preferiria não estar utilizando. Eu, estando grávida, preferiria não estar utilizando a luz intensa pulsada nesse período aí. Mas lembrando que a gente não tem estudo científico, pelo menos eu nunca encontrei um estudo científico que fosse contundente falando, ó, faz mal, não pode utilizar, ou que pode utilizar, não faz mal. Isso aí eu não encontrei até hoje. Caso encontre, retornarei aqui com essa mesma pergunta e com a resposta diferente. Mas, por enquanto, a minha postura é de afastar essa profissional, não deixar que ela utilize a luz intensa pulsada nos seus atendimentos. Vamos para a próxima pergunta! A próxima diz assim: ultrassom focalizado ajuda no tratamento de envelhecimento cutâneo? Hoje em dia nós temos aí o ultrassom microfocado, que ele veio com esse apelo, né, auxiliando a gente nos tratamentos de rejuvenescimento e também de cicatriz de acne. O mecanismo de ação vai ser o mesmo do ultrassom focalizado sendo utilizado no corporal. Só que agora ele vai atingir a derme reticular, a derme papilar e também o SMAIS, que é o sistema muscular aponeurótico superficial. O local a ser atingido, ele é determinado pela profundidade da sua ponteira. Então, seu equipamento tem lá algumas ponteiras e com base nisso você vai escolher, né? Com base nas ponteiras que você escolher, você vai determinar onde será o estímulo térmico que você vai dar de acordo, né, com a sua avaliação, com o seu cliente. Então, você vai liberar esse estímulo, então seleciona lá a sua ponteira, libera o estímulo. Esse estímulo ele vai provocar de início uma contração do colágeno e depois a síntese desse colágeno. E aí, como esse estímulo ele acaba desnaturalizando o colágeno, é ideal que a gente espere um mês para a próxima sessão. Mas sim, hoje já temos o ultrassom aí focalizado, direcionado para o tratamento de rejuvenescimento. Qual cosmético posso associar com a galvanopuntura? Quando você terminar de realizar o seu procedimento, quando você terminar de executar a sua galvanopuntura, você pode estar associando aí alguns fluidos, alguns sérums com vitamina C, silício orgânico, ácido hialurônico e finalizando com o protetor solar. Qual melhor procedimento para cliente com gordura compacta? E quando não se tem aparelhos, o que fazer? Gente, olha só, a gordura visceral é aquela gordura que se acumula entre os órgãos, abaixo do tecido muscular. Por isso é muito difícil a gente conseguir atingir essa adiposidade com os tratamentos estéticos. E aí a gente indica, né, reeducação alimentar, atividade física,
Porque, para aí para pensar, olha só, a estética a gente trabalha com pele e tela subcutânea, não é verdade? Então tem lá epiderme, derme, atuamos de forma maravilhosa, né? A gente atua muito bem, por sinal. Então epiderme, derme, tela subcutânea também conseguimos atuar. E depois, embaixo do tecido muscular, que nós vamos ter essa gordura visceral. Então é muito difícil a gente conseguir chegar lá. Por isso que o indicado nesses casos é reeducação alimentar e atividade física. Agora, olha que legal. No Japão, eles já desenvolveram um aparelho específico para tratar a gordura visceral. É o NARL. É uma tecnologia ultrassônica, então é ultrassom, para confundir a cabeça da gente mais uma vez, porque tem um monte de ultrassom, né? Pelo amor de Deus, tem ultrassom de alta intensidade, ultrassom de alta potência, ultrassom disso, ultrassom daquilo. Querem confundir a nossa mente. Mas aí fizeram mais um tipo de ultrassom, que é esse NARL. E aí, né, esse ultrassom, essa tecnologia ultrassônica, ela consegue ativar a noradrenalina por conta da movimentação que essa tecnologia ultrassônica promove nos adipócitos. E aí, liberando a noradrenalina, terá a lipólise. Então, dessa forma, eles estão conseguindo atuar na gordura visceral. Mas, sem essa tecnologia, os nossos resultados, eles ainda não são satisfatórios. A gente não consegue trabalhar na gordura visceral. Então, se chegar um cliente para você com gordura visceral, encaminha ele para o nutricionista e para fazer atividade física. Mas calma aí que tá chegando tecnologia boa pra gente. O LED azul e laser vermelho pode ser usado para tratar estrias nos seios de adolescentes? Pode sim, sem problema nenhum. E pode ser em adolescente, em adulto, não tem problema não. O LED e o laser são tecnologias aí muito boas para que a gente esteja utilizando nos nossos procedimentos. E quando a gente fala de fototerapia, gente, fototerapia é muito boa, é uma tecnologia muito boa, só que eu percebo, né, e aí vocês botam aí nos comentários, fala alguma coisa se eu estiver errada, eu percebo que as pessoas não dão tanta importância para a fototerapia porque os resultados não são imediatos. E os nossos clientes, eles não sentem desconforto. Então, não é, eu fiz, ficou vermelho, eu fiz e doeu, eu fiz isso, aquilo. E aí, passa uma falsa ideia de que não está tendo resultado. Mas não, muito pelo contrário, tem resultados sim e resultados excelentes. Então, associe nos seus protocolos de estria, de fibroedema geloide, de hipercromia, pode associar sem problema nenhum, associe que vocês vão ver que os resultados são excelentes. Vale a pena comprar aparelhos de LED portáteis e máscaras de LED? Fica aí a pergunta. Esses aparelhos, eles não têm a mesma eficácia que os aparelhos convencionais. Então, quando você for comprar o seu aparelho portátil ou convencional, preste atenção no miliwatts. Por quê? Porque o comprimento de onda ele pode variar. Então, vai ter aparelho que vai ter um comprimento de onda, outro aparelho vai ter outro comprimento de onda, mas dentro daquela escala ele vai estar emitindo a mesma luz. Então, sei lá, tem a luz vermelha, tem uma determinada faixa de comprimento de onda, o meu aparelho pode ter faixa X, o seu pode ter faixa Y, mas os dois vão estar emitindo a luz vermelha. Só que a gente tem que prestar atenção no miliwatts dos nossos equipamentos, porque o miliwatts é o que vai determinar o tempo de terapia e com isso o resultado positivo, a ativação necessária do seu cromóforo. Então vamos lá, em um aparelho convencional eu teria que usar 3 minutos porque o miliwatts dele é alto. Num aparelho portátil, geralmente o miliwatts é muito baixo, Então, para que você tenha uma ativação de cromóforo, você ia ter que ficar um tempo muito prolongado com esse aparelho naquela região. Então, imagina aí que vocês teriam que ficar
com um aparelho de LED por cerca de 6 minutos, 7 minutos em uma região. Vocês iam perder muito tempo para poder completar o rosto todo, para poder completar, sei lá, a região que você estiver tratando. Então, assim, como nós não temos muito tempo, né, nos nossos atendimentos, geralmente a gente utiliza o quê? A fototerapia associada a algum procedimento, né? Então, tô fazendo um procedimento de clareamento, tô fazendo um procedimento, tô fazendo uma limpeza de pele, por exemplo, e no final vou associar ao meu LED. Sem problema nenhum. Mas só que como você já ficou, vamos lá, vamos supor que a gente está fazendo uma limpeza de pele. A sua limpeza de pele já durou 1h40, 1h50, 2 horas de relógio. Você vai ter mais 20, 30, 40 minutos para poder fazer toda essa aplicação do seu LED? Então essa é a pergunta. Então assim, a gente precisa avaliar o miliwatts, porque o miliwatts vai determinar o tempo de aplicação, e esse tempo de aplicação ele é fundamental para que você tenha um resultado positivo, um resultado esperado. Senão você só vai colocar e não vai fazer nada, entende? Então, para ativar, ele precisa de um tempo muito maior. Então, presta atenção aí no miliwatts e o tempo que você vai ter que levar de aplicação desses aparelhos, né, portáteis, dessas máscaras de LED. Então tem essa diferença. E finalizamos as nossas perguntas por hoje. Semana que vem tem mais. Eu espero você aqui nesse mesmo local.